pessoal! Somos 1000 inscritos! Eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. É só um começo, isso é só um início. O que eu faço aqui é para vocês, não é para mim, né? É para realmente propagar a palavra do Senhor. Não é à toa que eu estou aqui e eu fico muito feliz por vocês que se inscreveram no meu canal, deixaram um comentário aqui embaixo nos meus vídeos. Essa interação que eu tenho com vocês, eu fico muito feliz. Eu vejo alguns comentários de pessoas que voltaram a procurar a Cristo, pessoas que voltaram com a sua espiritualidade, estão estudando mais sobre a igreja. E o meu coração, ele fica tão alegre em ver que o meu propósito está sendo cumprido, sabe? Então, o Espírito Santo, ele vem me guiando, né, nesses últimos dias e eu estou muito feliz por isso. Eu gostaria de agradecer. E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui para ajudar, dá aquele joinha se você curtir, né, o vídeo, mas já se inscreve, coloca as notificações para você receber toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui. E o meu canal a gente fala basicamente sobre cristianismo, reflexões e também indicações de livro. Mas é claro, tudo em torno realmente no centro que é Cristo. Porque não tem como eu falar da minha vida sem falar sobre Cristo, sobre o que Ele fez na minha vida e o que Ele vem fazendo na minha vida. Então esse canal é para compartilhar as minhas experiências com vocês e poder também ajudá-los de alguma forma nesse crescimento espiritual, né? A própria palavra diz que a gente precisa ir ao mundo e pregar, não é mesmo? Então Cristo deixou essa ordem para nós e eu me vejo como um canal de bênção aqui para vocês e eu fico muito feliz, muito obrigada por cada carinho que vocês enviaram aqui para mim no meu canal, tá bom? Então vamos começar com o canal agora, vamos começar com o vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre diário espiritual. Você já tem um diário espiritual? Você já faz um diário espiritual? Ou você não sabe nem o que é? Tiziane, eu não sei o que é um diário espiritual, poderia me explicar? Mas é claro. Bom, na realidade eu vou começar com essa parte porque na realidade eu já fazia um diário espiritual, porém eu descobri algo encantador que eu gostaria de compartilhar com vocês porque poderia ajudar o crescimento espiritual de vocês, essa minha descoberta. Então eu resolvi trazer aqui para vocês. Diário espiritual nada mais é do que um diário, né? Diariamente você tem um momento com Deus, você lê a palavra de Deus, que é a Bíblia, e também tem as suas reflexões, né? Sobre aquilo que está sendo dito na Bíblia. E como que você poderia fazer isso sem se equivocar, sabe? E o engraçado é que eu já fazia isso, mas não da forma como eu aprendi nesses últimos dias. Olhando aqui o meu Kindle nos últimos dias, né, que eu falei pra vocês no vídeo anterior, que eu fiz uma lista gigantesca de livros que eu gostaria de estar lendo nos próximos meses, para conhecer um pouco mais sobre a igreja, para conhecer um pouco mais, me aprofundar mais sobre o universo mariano e etc e tal. E eu me encontrei um livro muito interessante do Monsenhor Jonas Abib que chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. Gente, eu tento mostrar para vocês aqui, mas nunca aparece, eu não sei porquê, mas não dá para vocês visualizarem, mas eu vou deixar fixado aqui embaixo esse livro para vocês pesquisarem, tá? Tem no Kindle, então se você tem a assinatura do Kindle, você consegue ler esse livro. É um livro bem curto, sabe? Ele é bem pequenininho, mas é muito dinâmico. Você consegue entender a linguagem do Monsenhor Jonas Abib, que ele explica como que você poderia fazer esse diário espiritual, que nada mais é como a leitura da Bíblia, né? Muitos cristãos, eu percebo que ainda não chegaram a ler a Bíblia porque dizem que não entende a Bíblia. Ai, Tiziane, a Bíblia tem uma linguagem muito difícil e tudo mais, eu até entendo realmente, gente. A Bíblia tem realmente uma linguagem bem complicada, né? E se a gente não tiver um discernimento correto, não tiver pessoas para nos auxiliar nesse caminho, a gente pode até fazer uma interpretação meio que não correta, digamos assim, né? E na realidade, esse processo do diário espiritual, você não vai interpretar a Bíblia. É uma coisa que eu estou aprendendo ultimamente e vou explicar para vocês melhor como que funciona isso. Então, o Monsenhor Jonas Abib, ele fala basicamente como que você inicia a leitura da Bíblia, né? Quais são os livros que você deveria iniciar para melhor compreensão e automaticamente fazer um diário espiritual. Ele explica muito passo a passo como fazer esse processo. E eu vou explicar para vocês como que é feito, tá? Não totalmente passo a passo, senão a gente ficaria aqui até amanhã e vocês sabem que os meus vídeos são longos, né? Mas assim, como que ele fala basicamente como que funciona? Você começa pelo livro de 1 João.
Eu não sei se vocês já leram 1 João, se vocês já leram o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele fica no final da Bíblia e ele começa pelas cartas, acredito que de São Mateus, se não me engano. Isso, São Mateus. E aí ele faz uma lista de quais seriam interessantes os livros que você deveria iniciar a leitura da Bíblia, para que você consiga entender de forma mais tranquila, sabe? E ele fala sobre você iniciar sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento são as boas novas, né? E a história de Jesus. Então, o Novo Testamento, ele conta basicamente toda a história de Jesus e ele explica o porquê que isso seria interessante você estar iniciando a leitura nessa parte. E aí ele recomenda que você comece pela primeira carta de São João. E ele vai explicando a primeira carta de São João, depois você vai para as cartas de João e assim sucessivamente. Lá no livro ele explica basicamente, passo a passo, quais são os livros que você deveria seguir para a leitura para você entender melhor. E é claro, depois que você termina o Novo Testamento, aí sim você inicia o Antigo Testamento, que também está numa sequência que não é a sequência da Bíblia, né? Que a gente tem toda uma sequência, mas ele explica uma sequência um pouco diferenciada. Eu não sei se você já leu a Bíblia inteira, né? Se você leu correndo, se você quis fazer uma meta e esse ano em 6 meses eu vou ler a Bíblia. Eu não recomendo, tá? Eu, como cristã, sendo bem sincera, não recomendo que seja feito a leitura da Bíblia de uma forma tão rápida, sabe? De uma forma em que você não medite nessas palavras, sabe? Não pare para realmente refletir aquilo que Deus está querendo falar com você naquele dia, naquele momento, né? E é isso que o Monsenhor Jonas Abib fala sobre essa importância de você não ler correndo, de você não, sabe, por exemplo, fazer uma meta de eu vou ler em tantos meses tal carta, tal versículo, tal parte da Bíblia. E não, mas que você leia e medite na palavra, sabe? E ele explica, inclusive, passo a passo como fazer isso, e é muito interessante. Eu estava lendo, para ser bem realista com vocês, eu comecei o Antigo Testamento, eu já li todo o Novo Testamento, né? Mas eu voltei com esse método, com essa forma que o Monsenhor Jonas Abib explica nesse livro, porque eu tô aprendendo coisas muito encantadoras que eu não tinha aprendido anteriormente, sabe? Da forma como ele explica. E eu comecei a ler o Antigo Testamento e eu já estava em Salmos. E eu ia continuar, né, o restante dos livros. Mas depois que eu li esse livro do Monsenhor Jonas Abib, eu decidi não pausar. Eu ainda continuo lendo Salmos, né? Mas eu tô focando mais no meu diário espiritual. E como que é feito esse diário espiritual, Tiziane? Bom, vamos lá. Nada mais é que, por exemplo, ele colocou lá um exemplo de você iniciar pela primeira carta de São João, né? E quando você inicia a primeira carta de São João aqui, ele tem várias passagens sobre a vida de Jesus e ele pede para que você risque a sua Bíblia. Eu sei que tem pessoas que não gostam disso, mas eu sou uma delas, sendo bem sincera, eu gosto muito de riscar livros, sabe? Mas a Bíblia, eu não conseguia riscar a Bíblia. Eu falava, gente, não dá. E aí eu comecei a fazer aquilo que ele me orientou no livro, né? Me instruiu. E eu percebi o quanto isso é encantador, porque eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de cores, eu gosto de visualizar coisas, eu consigo decorar, sabe, as coisas quando eu sou muito visual, enfim. E aí ele explica que existem algumas formas de você fazer isso. Quando você começar a primeira leitura, né, do primeiro capítulo, do segundo, e for indo de acordo com a leitura, você vai riscando com um lápis ou caneta, ou um marca-texto. O meu já tá todo riscado aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas já tá todo... eu fiz da forma como ele explicou. E aí você vai identificando na palavra do Senhor sobre algumas coisas que o Monsenhor ele orienta, como por exemplo, promessas. Então toda vez que você identifica uma promessa do Senhor, você realmente vai e coloca lá e grifa, né, essa promessa. Ordem, né, que são algumas ordens, eu até coloquei aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, como por exemplo, essa parte eu achei muito incrível. Logo no início, no segundo capítulo da primeira carta de São João, no capítulo 15, ele fala assim, versículo 15, desculpe, não se deixe amar o mundo, isso é uma ordem, prestem atenção, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Aqui a gente consegue identificar que existe uma ordem para você não amar as coisas do mundo e ao mesmo tempo ele fala uma verdade, né? Que as coisas do mundo elas passam, mas aquilo que é eterno, aquilo que realmente importa é eterno, né? Que é o Senhor. E aí você vai identificando promessas, ordens e também princípios bíblicos, né? Que existem na Bíblia. E toda vez que você identificar princípios, promessas e ordens, você vai riscando a sua Bíblia. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma aqui. Promessa. Aqui. Esse tá na capítulo 3, versículo 21 até 22. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Isso é uma promessa. Se a gente obedece os mandamentos de Deus e fazemos o que agrada, aquilo que a gente pede é atendido. Isso é uma promessa. Então você começa a identificar e ele vai te orientando no livro, sabe? Como que você identifica as promessas, as ordens, né, do Senhor e também os princípios. E é muito legal, gente, porque assim, eu fui lendo e fui identificando. E além de você riscar na tua Bíblia, você pega um caderno e você escreve o seu diário espiritual do dia. Não precisa ser algo longo, sabe? Eu, por exemplo, todo dia durante a manhã, eu tiro esse tempo para fazer o meu diário espiritual, que dura em torno de 30 minutos. É claro que você pode ficar mais tempo se você tem mais tempo, e se você tiver menos tempo, você faz em menos tempo. Mas é algo rápido, sabe? Não precisa ser algo demorado. Então não tem desculpa para você realmente não buscar a palavra do Senhor, sabe? E aí, por exemplo, eu geralmente faço 2 capítulos por dia. Então eu leio o capítulo, por exemplo, o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu grifo na minha Bíblia as passagens que são de promessas, né, que são de ordens ou de princípios. E ao mesmo tempo eu escrevo no meu caderno, um caderninho que eu tenho, é esse daqui de trás. Eu escrevo nele a passagem, inclusive se é uma ordem, se é uma promessa e se é um princípio bíblico, né? Um princípio que vem da palavra do Senhor. E eu coloco essas informações no meu caderno. Após isso, o Monsenhor Jonas Abib, ele instrui você a fazer uma pergunta, né? Por exemplo, o que Deus quis falar comigo no dia de hoje? O que Deus está falando para mim no dia de hoje? Sabe? Com essas passagens que eu grifei, que eu li, que eu meditei, o que Deus quis falar comigo? Então é muito legal, gente, porque você já começa o teu dia. Você pode fazer no final do dia também, porque teve dias que foi tão corrido pra mim que eu fiz no final do dia, sabe? E tanto no início quanto no fim, o fato de você estar lendo a palavra e estar conhecendo mais a vida de Jesus, se você ainda não começou a ler a tua Bíblia, ou se você ainda não fez dessa forma como eu tô te explicando, vale super a pena, sabe? Porque você vai ter uma visão muito diferente do que você teve da outra vez que você leu. E aí você começa a entender que algumas coisas na vida das pessoas ou na sua vida como um todo têm um significado, sabe? Tem algumas ordens aqui, gente, que elas são muito sérias. O evangelho, ele não é tão doce quanto se parece. Eu sei que é difícil falar isso para vocês. E Jesus, ele mesmo, quando ele esteve aqui na Terra, né, ele operou muitos milagres, e depois de operar muitos milagres, ele começou a fazer alguns sermões, né, um pouco mais duros, digamos assim, quando as pessoas estavam um pouco mais maduras espiritualmente, para entender aquilo que ele queria dizer. E aqui na palavra do Senhor é exatamente da mesma forma. Quando você vai lendo, né, a palavra do Senhor, você vai lendo os versículos e vai entendendo, tem algumas partes que realmente são muito doces, né, que revigoram a nossa fé. Então, às vezes você está passando por um momento na sua vida que você está muito cabisbaixo, que você está desanimado. E quando você lê isso daqui e entende que você tem promessas de Deus para sua vida, é só você seguir realmente os mandamentos e o caminho de Deus, que Ele vai realizar aquilo que você está pedindo a Ele, é claro, se for dentro da vontade dEle. Isso já te acalma, isso já te tranquiliza, porque Deus, Ele não é um homem para mentir e nem um filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então tudo isso você vai lendo na palavra e vai revigorando a tua fé. Pensa bem, você está passando por momentos difíceis na sua vida, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, mas gente, quando você torna isso daqui um hábito,
é diferente, sabe? A tua vida começa a mudar, os teus pensamentos, parece que realmente Jesus vem e começa a abrir os teus olhos para você enxergar aquilo que ele realmente está querendo dizer para você. E é muito interessante você fazer esse diário espiritual por conta disso, né? Você faz a leitura da palavra, você risca a sua Bíblia para você marcar os locais principais, né? Eu faço até algumas anotações na lateral da Bíblia, no início, de coisas que eu consigo identificar, sabe? Não interpretar, mas que eu consigo perceber que Deus tá falando comigo, sabe? Tipo, filha, tá passando por isso? Olha aqui a promessa que eu tenho pra você. Basta você seguir aquilo que eu tô te pedindo, que eu tô te orientando, né? Deus, ele não é mau. Deus, ele não é um homem mau em que, sabe? Ele é um pai como qualquer outro, gente. Pai e mãe, quando a gente é criança, eles, por mais que eles digam não, é pro bem dos filhos, né? Porque eles sabem de tudo que acontece em nossa volta. E Deus não é diferente. E você começa a revigorar a tua fé quando você faz esse diário espiritual, sabe? De todos os dias você lê um pouquinho da palavra, você anotar no teu caderno e tentar entender o que Deus está te dizendo naquele dia. E é claro, ou você faz a tua oração antes ou você faz depois. Eu faço das duas formas, sabe? E aí eu oro realmente, falo com o Senhor nesse momento e eu pergunto, Senhor, o que o Senhor tá querendo? Às vezes eu consigo identificar na hora, gente, é incrível. Às vezes eu tô passando por uma situação na minha vida que quando eu leio e eu começo a anotar, eu já vejo que Deus tá falando comigo ali, tipo, ó, você me perguntou ontem uma coisa, olha eu te respondendo aqui agora. Aí pá, já vem na minha cabeça, nossa, Deus tá falando comigo, é incrível. E quando eu descobri esse método, né, do livro do Monsenhor Jonas Abib, eu fiquei encantada com a forma como ele ensina, né, é muito fácil de você entender, sabe, você precisa, claro, gente, a gente precisa de instrução, porque às vezes você pegar pra fazer sozinho, você não entende, sabe, o legal também é você fazer pesquisa de alguns capítulos, por exemplo, na internet, né? Tem alguns vídeos no YouTube que eu acho bem interessantes. Alguns, por exemplo, eu fiquei aqui... tem uma parte que eu não me recordo aonde agora, porque eu nem deixei anotado, mas em que ele fala sobre pecado mortal, sabe? Ele fala de injustiça e tem pecado que leva à morte. E aí eu fiz essa pergunta, eu falei, o que será que são... Que tipo de pecado que leva à morte, sabe? E eu fui investigar, eu fui pesquisar, porque na própria Bíblia ele não falava. Ele só falava que tem pecados que levam à morte. E aí eu já fiz aquela pergunta, que pecado que leva à morte? Então eu precisei fazer a minha pesquisa, aí consegui encontrar algumas respostas em alguns canais bem legais e grandes aí. Acho que eu dei uma olhada no canal do padre Adriano Zandona, se não me engano, é que são tantos, gente, que eu fico meio perdida. Mas aí eu vou fazendo essas perguntas e vou fazendo a minha investigação, sabe? E isso é muito legal, porque você vai aprendendo coisas novas, né? Você vai aprendendo coisas que talvez você nem sabia que existia, né? Você ficava pensando, meu Deus, é assim que funciona, e você começa a perceber também o amor de Jesus por nós. Não tem o que explicar, gente. Diário espiritual, eu acho que todo cristão deveria fazer diariamente. Eu já, como eu disse pra vocês, eu já fazia, mas não da forma como foi instruído, né, pelo Monsenhor Jonas Abib, e eu incentivo você a estar fazendo dessa forma. Se você ainda não fez, não tem ainda a assinatura do Kindle, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque o Kindle às vezes ele faz algumas promoções e você fica um mês sem pagar. E, gente, esse livro do Monsenhor Jonas Abib, você consegue ler ele em menos de uma semana, tá? É muito sério, porque é muito pequeno. E aí eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês assinarem o Kindle, ver se tá na promoção ainda, porque às vezes você consegue passar um mês sem pagar e consegue ler esse livro que eu tô falando para vocês iniciarem realmente esse diário espiritual de vocês, tá bom? Eu espero muito que alguém volte aqui nos comentários e diga, Ticiane, Deus tem falado muito comigo através desse diário espiritual que você me instruiu. Não eu, né, mas o Senhor através da minha vida vem instruindo eu em alguns caminhos, e eu achei muito importante compartilhar com vocês essa minha trajetória espiritual, né, que pode ajudar vocês também de alguma forma. Eu sei que tem muitos cristãos que também sempre tiveram muita vontade de ler a Bíblia, mas nunca começaram porque acham difícil, porque acha que não vai entender, né, porque acha que é muito grande, a Bíblia é muito, nossa, eu não tenho tempo para isso. Mas, gente, um pouquinho por dia que você faz, você já se aproxima do Senhor, o seu dia começa completamente diferente. Aquilo que às vezes você precisa de uma resposta, de uma direção,
você já encontra ali no mesmo dia, na mesma hora, porque Deus fala conosco através da sua palavra, né? A gente precisa desse contato, a gente precisa realmente, todo cristão deveria ter uma Bíblia em casa e ler diariamente, nem que seja um capítulo, nem que seja um versículo, você já vai estar lendo e meditar nessa palavra, o que o Senhor está querendo falar comigo no dia de hoje. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Comenta aqui nos comentários se vocês conseguiram acessar o livro. Eu vou deixar também linkado o livro, né, e a assinatura do Kindle para explicar um pouquinho. Se vocês não conseguirem, entre em contato comigo, que eu tento ajudar de alguma forma, porque eu sei que tem algumas pessoas que não sabem acessar o Kindle, não sabem como funciona. Eu faço um vídeo também, passo a passo, não tem problema, explicando para vocês como que vocês fazem a assinatura do Kindle, como que vocês entram no Kindle para conseguir ler esses livros, né? Ou então, é claro, ir numa livraria e comprar ele físico mesmo. Eu faço tudo online, gente, porque como eu moro num local um pouco longe, né, do shopping, etc e tal, eu não consigo ficar indo, comprando livro, e fora que fica mais caro, né? Quando você tem uma assinatura é muito mais barato, não tem nem comparação. Você paga R$19,90 por mês no Kindle para você ler infinitos livros. Aí eu disse para vocês que eu consegui 2 meses grátis, então eu não tô pagando nada. Eu tô lendo um monte de livro no Kindle e não tô pagando nada por enquanto. Tá bom? Espero que ajude vocês e que Deus abençoe cada um. E, gente, escute isso como uma palavra e uma instrução de carinho. Comecem a tua leitura hoje ainda, o seu diário espiritual no dia de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês e que a vida de vocês vai ser transformada através da leitura da palavra, tá bom? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tchau!